Olá, seja bem-vindo ao podcast Porta Estreita. É muito bom poder ter aqui a sua companhia. Nós estamos estudando a lição de número 10 com o título Os Últimos Enganos de Satanás. O verso para memorizar está em João capítulo 10, no versículo 10, que diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos destacar os principais pontos da lição, que inicia contando uma história trágica que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, onde muitas pessoas estavam ficando doentes e algumas até mesmo chegaram a morrer após fazerem uso de Tilenol. Após análise, descobriu-se que alguém que nunca foi identificado adulterou a medicação com cianeto de potássio, um veneno mortal. Como nós vimos, o livro do Apocalipse, ele nos alerta dizendo que os habitantes da terra beberão um veneno mortal chamado vinho de Babilônia. Durante a semana vimos que as falsas doutrinas e ensinamentos levarão muitos à morte. Porém, o antídoto contra esse veneno espiritual são as mensagens dos 3 anjos. Nós vamos aqui então ver os enganos da Babilônia. A lição de domingo tem como título O Caminho que Parece Direito, e o destaque está em um engano universal. Jesus havia profetizado que os falsos profetas, eles enganariam o mundo com sinais e maravilhas, e se possível também enganariam aqueles que queriam ser fiéis a Deus, obedientes a Deus. Mas como que isso é possível? No passado, a Babilônia manteve as pessoas na ignorância, afastando-as da Bíblia e ensinando-lhes filosofias humanas como verdade. No presente, nos nossos dias, continua a agir da mesma forma. Apresenta o raciocínio humano que afasta as pessoas da verdade bíblica. E no final, quase todos seguirão cegamente os seus líderes e irão adorar Satanás. Somente o estudo bíblico, guiado pelo Espírito Santo, ele pode nos distinguir da verdade e o erro. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos o que é o certo e o que é errado. A lição de segunda-feira tem como título A Antiga Mentira da Imortalidade. E aqui nós temos o engano, que é a imortalidade da alma. A relação entre Babilônia e o espiritualismo é evidente em Apocalipse 18, verso 2. Isso mostra que o cristianismo hoje, ele abraça doutrinas de demônios, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. A doutrina mais enraizada no erro é aquela que ensina da mesma forma como Satanás um dia disse para Eva, que a pessoa ela não morre, que a pessoa é imortal. Alguns dizem, olha, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você vai direto para o céu. Se não aceitou, você vai para o inferno. Outros podem dizer o seguinte, olha, você vai viver a partir do momento que você morrer e coisas desse tipo. A imortalidade natural da alma contradiz diretamente o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que a morte ela é um sono profundo. A lição de terça-feira tem como título Babilônia, o centro da adoração ao sol. E o destaque aqui está no falso sábado. O povo judeu, ele se contaminou com o culto ao sol praticado pela Babilônia e muitos outros povos antigos. Embora a igreja nunca tenha adorado abertamente o sol, ela começou a adorar no dia em que Roma adorou o venerável dia do sol, conforme o edito de Constantino do ano 321 d.C. Essa mudança de dia de culto, ela não foi questionada desde então pelo cristianismo, apesar de não ter nenhum apoio bíblico. A palavra de Deus ela nos apresenta verdades importantíssimas a respeito do sábado verdadeiro. Sendo guiada por espíritos demoníacos, a Babilônia ela enganou o mundo inteiro com o seu vinho de doutrinas humanas. Ao mesmo tempo, ridiculariza e persegue a pequena minoria que ousa continuar adorando a Deus ao contrário da maioria. Mas é esse pequeno grupo que adora a Deus, como ele mesmo disse em sua palavra, isto é, no dia de sábado. Na lição de quarta-feira, o título é Um Chamado à Fidelidade, e o destaque é um chamado à obediência.
O povo de Deus não é composto apenas pelos remanescentes que permanecem fiéis aos ensinamentos bíblicos. A maioria do povo de Deus está dentro da Babilônia. Eles não estão cientes de que estão adorando a Deus no dia errado, nem que estão aceitando os enganos de Satanás, como a imortalidade da alma, como verdade. Portanto, eles precisam de alguém que lhes ensine seu erro e os convide a sair da Babilônia. É importante ensinar que transgredir a lei de Deus, incluindo o mandamento do sábado, é pecado. A lição de quinta-feira tem como título Graça para a Obediência, e o destaque está no apelo de Deus para obedecê-lo. O vinho de Babilônia simboliza as falsas doutrinas como nós já estudamos. O falso sábado, em vez do sábado do quarto mandamento da lei de Deus, e a mentira que Satanás disse pela primeira vez para Eva no Jardim do Éden sobre a questão da imortalidade da alma. Essas doutrinas enganarão a muitos, e Deus está dando um último apelo nos últimos dias. Como já vimos, Deus tem os seus filhos sinceros que não entendem as verdades das Escrituras, espalhados em várias denominações, que corromperam os ensinamentos bíblicos. E o convite de Deus está em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Saiam dela, povo meu, para que não participem dos seus pecados e não recebam das suas pragas. Esse foi um resumo dos pontos principais da lição. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!